Então vamos agora considerar a página 67, falando sobre as infrações de natureza leve. Ou seja, as penalidades para esse tipo de infração é multa no valor de R$ 88,38. Então, vamos falar sobre alguns artigos das infrações leves. O artigo 169 diz que dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança seria uma infração de natureza leve. Às vezes o motorista ele deixa, de ter esses cuidados, quer fazer uma marcha ré em um local de esquina. O que pode acontecer? O cara vai fazer uma manobra de marcha ré em um local de esquina sem ter uma visibilidade, ele não pode sofrer um acidente. Então ele está fazendo o quê? Uma direção sem ter os cuidados especiais relacionados. Isso também se torna uma infração. O artigo 179 fala sobre fazer ou deixar que faça os reparos necessários no veículo ou na via pública, salvos em caso de impedimento absoluto da remoção, em que o veículo esteja devidamente sinalizado nas demais vias. Agora o artigo 181 fala sobre o estacionamento. Tem motoristas que estacionam o carro em qualquer local, Estacionar, por exemplo, afastado do guia da calçada, meio-fio, a 50 centímetros, a 1 metro. Imagina o espaço que o carro vai ficar ocupando na via. Se a via ela é uma via mais estreita, ainda mais se for numa rua, não vai atrapalhar? Mas existe alguém para estar indo lá para fazer essa fiscalização? Raramente, Mas falam aqui no parágrafo que é também relacionado a um tipo de infração de natureza leve, tá? Ou seja, o valor da multa é R$ 88,38. Mas se estacionar em um local proibido a ponto de interromper calçada, um passeio, aí já é um outro tipo de infração. Aqui está falando sobre afastado do guia da calçada, somente isso. É um estacionamento que é regulamentado, só que afastado, tá bom? Para vocês entenderem melhor aí. Aí no mesmo artigo, no parágrafo 7, diz: nos acostamentos, em salvo de motivo de força maior, a medida administrativa nesse caso vai ser remoção do veículo, tá? O parágrafo único do mesmo artigo 181 fala nos casos previstos nesse artigo, com a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo, tá? O artigo agora, lá na página 68, é 182, falando sobre parar o veículo. 2. Afastado do guia da calçada a 50 centímetros para parar, não é para estacionar. Aplica-se a mesma medida, tá? 4. Em desacordo com a posição estabelecida nesse código. 5. No passeio ou sobre a faixa destinada a pedestres, nas ilhas, nos refúgios, nos canteiros centrais e divisórios de pista de rolamento e nas marcas de canalização. Aqui está falando sobre parar, tá? Mas pode também sair de uma medida administrativa, ou seja, uma penalidade leve, e pode ir para uma grave, tá? É muito fácil. Está falando sobre parar. Aí no artigo 184 fala sobre transitar com o veículo. Em qual situação? Parágrafo 1 diz: na faixa ou pista à direita regulamentada com a circulação exclusiva para demais tipos de veículo, exceto acesso a imóveis, lindeiros ou conversão à direita. Agora há pouco pela manhã eu coloquei um vídeo lá falando sobre camarada que transita sobre uma faixa exclusiva,
Ou seja, tem uma faixa explosiva de cor azul na via. Qual o significado? Aqui está falando leve, mas pode ir para uma grave também. De ônibus. Tá? Pode entrar na calha do BRT alguém? Aqui agora no parágrafo, no artigo 205, fala sobre ultrapassar. Ultrapassar veículos em movimentos que integre cortejos, presídios, desfiles de formações militares, salvo com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes. A camarada está fazendo desfile lá, dos carros de guerra, aí o cara entra no meio. Pode, né? Tem que dar volta, tá? É assim que funciona. Senão é infração leve. O artigo agora, 224, fazer o uso do facho de luz alta, dos faróis, né, em vias providas de iluminação pública. O motorista ele não pode andar com farol alto atrapalhando o veículo que vem em sentido contrário, tração leve. Artigo 227, usar buzina. O uso da buzina em situação de que maneira? Que não seja de simples e breves toques. A buzina é para ser utilizada de maneiras breves, sem perturbar o sossego público. Né? Isso daí gera estresse, gera até discussão no trânsito, sabia? Imagina, o camarada parou no semáforo e começar a buzinar. Então, o cara não vai entender nada, né? Está perturbando. Vocês vão encontrar pessoas assim? Vão. Porém, vocês vão ser diferentes. Não vão fazer. Se fizer, está descumprindo as normas. Deixou de ser orientado? Não. Acatou? Não. Aí, infração leve, beleza? Então, não pode de maneira nenhuma, em locais e horários também proibidos pela sinalização, em desacordo com os padrões estabelecidos pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. No dia da prova de vocês não é para ser utilizado buzina. Pode entrar, tá? Bom dia. Essa daí você perdeu, beleza? Sim. Então, o artigo 241 fala sobre deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou da habilitação do condutor. Não está falando sobre renovação não, tá, pessoal? Falando atualização. De que maneira? Atualizar? Ninguém sabe. Por exemplo, eu estou dirigindo um carro de uma empresa. Eu não tenho atividade remunerada. Eu não deveria ir lá fazer uma atualização? Sim ou não? Deixei de atualizar. Infração leve. Ainda bem, né? Tenho habilitação, porém falta essa informação. Não posso. Tá bom? Senão dá ruim. O artigo 241 fala sobre deixar de atualizar. Não, já falei sobre isso daí. O artigo 254 fala que é proibido ao pedestre. Pense, o pedestre tem habilitação? Isso é mais para a pessoa que já tem habilitação e já tem o conhecimento. Tá? Permanecer ou andar na pista de rolamento, exceto para cruzá-lo, quando for permitido. Cruzar a pista de rolamento nos viadutos, pontes, túneis, salvo onde existia permissão. Imagine uma pessoa a pé querer atravessar um túnel, cara. Ponte Rio-Niterói, vou lá para Niterói, a pé. Não tem condições, não pode. Ah, mas eu tenho o direito de ir. Tem, mas, pô, imagina você ali atravessando a ponte. Não tem como, tá? Tá proibido. Até mesmo a concessionária da via não vai autorizar. Beleza? Então, atravessar também dentro das áreas de cruzamentos, salvos quando houver sinalização para esses fins. Utilizar-se das vias em grupamentos capazes de derrubar o trânsito ou perturbar, né, com a prática de desfiles ou esporte, por exemplo, ciclismo, fazer ciclismo dentro de um túnel,
Porra, vai atrapalhar. Vai atrapalhar? Pode, tá? Andar, ou até mesmo dentro do túnel, existe o quê? Muitos gases que, se o ser humano ficar nadando aquilo ali, ele vai ter tonturas e pode até ir a óbito. Por isso que não é permitido, tá bom? Andar fora da faixa própria, passarela, passagem, ou seja, subterrânea, Avenida Brasil, por exemplo, via de trânsito rápido, as vias onde não tem semáforo, o pedestre ele tem que atravessar por passarela, não atravessar via, pode acontecer um acidente, né? Então, desobedecer a sinalização de trânsito e outras normas específica. A multa é em até 50% do valor da infração de natureza leve, pelo fato da pessoa não ter habilitação. Se ela não tem habilitação, não exige tanto dessa pessoa, né? Por exemplo, não precisa de a gente saber o Código Penal todo para a gente... Por exemplo, uma pessoa cometeu um crime, ela não conhece o Código Penal, ela vai ficar impune? Infelizmente, ela vai ser, né? Aliás, não é infelizmente, ela vai ser punida. Então, por isso que é bom a gente fazer o que é certo. A gente sabe o que é certo, vamos fazer. Vocês perceberam de manhã cedo, eu estava vendo reportagem, eu fiz o vídeo rapidinho e mandei lá para vocês, no grupo. Camarada fazendo bandalha, num local proibido, lugar perigoso, pode se envolver num grave acidente, né? Aí a reportagem fez o quê? Fez a matéria, né? Sulacap, Meia, ou seja, acho que foi Meia? Lá não foi. Foi no Rio de Janeiro, tá? Então, perigoso. Aí as infrações vão de acordo com o que vocês fizerem, tá? Essas são as infrações de natureza leve, são as menos, né? Mas daqui elas podem te jogar para uma infração grave ou até mesmo gravíssima, dependendo do que você for fazer no trânsito, tá? O motorista ele deve dirigir com responsabilidade, obedecer às regras é de grande importância para todo mundo, tá? Vai nos proteger bastante.